E vamos falar de mais um item da Sprint 104. E esse item vai envolver algumas características na parte de code por requests. Como aqui vocês estão vendo que eu estou aqui na própria Release Notes, ele tem uma seção inteira para falar sobre pull request. Então ele está falando que redesenhou o user interface, então agora tem toda uma maneira nova de visualizar esse novo pull request, as alterações que foram feitas. Então não adiantava eu falar de um item só, porque eu vou ter que fazer um fluxo completo para vocês entenderem toda essa nova interface, né? Então eu vou fazer aqui um pull request, eu vou fazer uma alteração em código, fazer um pull request e vou explicar toda a tela para vocês. E aí a gente vai passando item a item aqui do que ele está falando. Para resumir, eu coloquei os itens aqui, então a gente vai falar de redesenho da user interface, overview, files, updates, comments com markdown e emoji, autocomplete com pull request e policies. Então, eu tenho um código aqui, uma solution bem básica, e eu vou fazer duas alterações também bem básicas. O que vale aqui é o fluxo e não a alteração em si. Então, aqui basicamente eu vou entrar com uma variável private string. Vou colocar first string aqui, por exemplo. First change, desculpa. Beleza, vou salvar. Vou fechar aqui minha classe e vou na classe de teste e vou colocar também uma string first change aqui. Beleza, vou salvar e pelo Visual Studio eu vou subir essa minha alteração. Então ele já reconheceu aqui que eu alterei duas classes. Eu vou fazer aqui a minha change, first change. E aqui eu vou dar um commit em sync para subir esse commit para as minhas alterações. Beleza, então já sincronizou, já tem o commit lá. E agora vamos vir aqui para dentro do pull request. Então quando eu venho aqui, eu vou atualizar aqui minha tela. Eu vou vir aqui e vou dar um novo pull request. E primeira coisa, né? A tela mudou bastante. Então aqui ele tem o atual status, né? O cabeçalho, né? Essa é a primeira alteração que a gente tem. O cabeçalho que está com pull request ativo, número 31. Aqui eu já posso editar o comentário. Aqui eu já tenho os aprovadores, quem vai completar esse pull request. Então a tela foi reorganizada. Essa é a primeira grande alteração. Segunda grande alteração aqui, que a gente já pode ver, é que no caso, toda vez que eu realizar commit antes dele subir para a minha branch, eu tenho uma política de build ligada lá na minha branch. Então toda vez que eu disparar um commit, ele vai automaticamente disparar uma build. Eu fiz essa minha configuração de políticas lá na minha branch dev. Então por isso que aqui o build está em progresso e ele já terminou. Aqui também tem a seção dos work items e os revisores desse meu pull request. Então, toda a seção à esquerda aqui são informações sobre o meu commit. Eu tenho aqui minhas alterações, né? Que eu tenho new change, eu tenho tenho um commit para ser colocado na master, e agora a gente já passou pela seção overview e pelo novo cabeçalho. Qual que é a outra alteração? Agora a gente tem uma seção diretamente ligada aos files. Então aqui ele já traz o resumo de todas as alterações. Eu tenho duas alterações, né? New change, first change. E aí eu vou clicar diretamente no meu arquivo alterado. Então ele mostrou aqui que eu tenho dois commits para serem levados de dev para master.
e aqui eu trago todas as alterações, eu posso separar as alterações por commit. Ficou bem bacana também essa subdivisão. Então, por exemplo, se eu navegar somente no New Change, eu tive uma alteração. Se eu navegar no segundo alteração, eu também tive mais uma linha de código incluída, mas eu quero mostrar todas as alterações independentes do commit. Então a seção file ficou bastante interessante. E vamos mais uma novidade na seção file. Eu como revisor, eu quero colocar um comentário lá para a pessoa que desenvolveu. Eu posso colocar assim, sei lá, eu vejo quem foi o committer, gostei da alteração. Arroba, aí ele dá suporte ao autocomplete da pessoa que fez, então as pessoas do time por arroba igual em OrcItem, essa experiência também tem dentro dos comentários. Só faltou incluir o WI e a gente também tem suporte aqui para inclusão. Por hash, a gente menciona o número do OrcItem e por arroba a gente menciona o número da pessoa. E olha que legal. Eu consigo também colocar emojis. Então aqui a gente colocou a pessoa, OrcItem e emojis. E está escrito aqui, olha que legal. Agora também eu tenho suporte a Markdown. Então o que eu vou fazer? OrcItem 1, 2, 3, 4. Ricardo Serradas. Tá vendo que todo suporte a Markdown também agora estão incluídos dentro dos comentários. Então vou dar um cancel aqui, só para mostrar aqui o suporte. Então a gente já falou do redesign do cabeçalho, a gente já passou pela seção overview, já mostrou os arquivos alterados, agora vamos para a seção updates. Updates, o que é legal? Faz de conta que você vai fazendo commit, e você quer fazer um único merge lá de dev para master. Aqui ele vai trazer a relação de todos os commits nessa seção updates. Então, o update 1, o que alterou, o update 2, o que alterou, o seu respectivo comentário, você vai navegar em cada um desses updates. Na seção commits, aqui eu tenho os commits executados e já falamos dos emojis. E o mais legal aqui, voltando para a seção overview, vocês viram que tinha aquela seção de política de build ligada. A gente viu exatamente esse build executando na hora que eu estava mostrando para vocês. Mas o que é mais interessante? Aqui ele entende o quê? No complete ele tem o complete now, que é o padrão, o autocomplete e o abandonar. Eu faço assim, ó, eu não quero ver esse pull request, esse pull request eu vou deletar. Mas qual é a parte importante desse autocomplete? Significa o quê? Se você deixar ele ligado e a partir do momento que a política respectiva que está ligada àquele pull request for finalizada, aquele seu autocomplete ligado, ele vai começar a fazer o merge para você. Você não vai precisar fazer a ação de complete now, porque o autocomplete já está ligado. Ou seja, ele fala assim, já que passou pela minha política, o autocomplete para mim é válido. A política era a minha barreira. Se minha barreira deu ok, nada mais justo que, em vez de eu fazer o complete now, a ação de autocomplete seja executada e aquele pull request seja aceito e o merge seja executado finalmente. Então a tela é a mesma. Se eu clicar aqui em autocomplete, ele vai cair naquela tela de aceitar o pull request. Se eu quiser deletar, por exemplo, aquela minha branch dev, vai ser aceita. A história do autocomplete é essa. Já que minha política respectiva que dava ok para o meu pull request foi válida, nada mais justo que eu colocar o autocomplete para que, ao finalizar uma ação, a outra comece automaticamente sem intervenção manual. Então, foram todas essas alterações que aconteceram dentro do redesign da UI de pull request que valeu a pena mostrar para vocês. Então, falando novamente, a gente tem um novo cabeçalho, a gente tem uma nova seção de overview que está tudo muito bem separado. A gente tem essa seção à esquerda das políticas, OrcItens relacionados e reviewers. A gente tem
exatamente os arquivos alterados e o que alterou de cada arquivo. E dentro de cada arquivo a gente tem agora suporte a emoji e Markdown. A gente tem a relação de cada uma dos updates e commits que foram executados. E, por último, a gente tem a parte de autocomplete, que é a partir da execução e sucesso de uma política definida, nada mais justo que eu completar aquele meu merge, porque a minha trava já foi feita com sucesso, então acabou um evento de política, nada mais justo que eu executar o evento de autocomplete e aquele merge e aquele pull request ser aceito na minha branch master. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí essa grande explicação sobre a nova tela de pull request, e vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, e eu vejo vocês nas próximas sprints.